Olá, meus amores, como vocês estão? Estão todos bem? Todos em paz e com saúde? Graças a Deus. Então, ó, vamos dar início, né, à nossa aulinha de hoje, certo? Então, ó, peguem aí a atividade avaliativa de vocês de história, certo? Para que a tia possa explicar e vocês responderem aí a atividadezinha em casa, ok? Então, vamos lá. Ó, lembrando, aí no cabeçalho, vocês vão colocar a data, certo? E o seu nome completo, ok? Não pode esquecer de colocar o nome, tá bom? Vamos lá. Então, diz assim, primeira questão. Leia o texto e responda ao que se pede. A função de sustentar a família é própria dos adultos e não das crianças. A infância é uma fase para brincar, divertir-se, estudar e aprender. O trabalho nessa fase da vida é prejudicial ao desenvolvimento e à saúde. Por isso, as leis proíbem o trabalho infantil e toda forma de exploração de crianças e adolescentes. No Brasil, todo e qualquer tipo de trabalho exercido por crianças e adolescentes menores de 16 anos, exceto na condição de aprendiz, é proibido por lei, certo, gente? Então, vamos aí para as perguntinhas do texto. Letra A. Conforme o texto, de quem é a responsabilidade pelo sustento da família? Então, ó, vocês aí em casa, certo? Leiam novamente o texto com calma, com cuidado, com atenção, sem pressa, tá bom? E vai respondendo. Letra B. De acordo com o texto, quais são as principais atividades que as crianças devem realizar durante a infância? Segunda questão. Devido ao acréscimo de desemprego em nosso país, muitas pessoas passam a realizar trabalhos informais para poder suprir suas necessidades. Desse modo, é correto afirmar que trabalho informal é trabalho sem o registro na carteira ou trabalho com registro na carteira. Ou seja, trabalho informal é quando você trabalha com a carteira assinada ou é quando você trabalha sem a carteira assinada. Você vai marcar aí um X na resposta certa, tá bom? Terceira questão. Defina paisagem. Você vai dizer o que é uma paisagem. Quarta questão. Escreva uma atitude que devemos ter para ajudar o meio ambiente, né? Como nós estudamos, as ações que os seres humanos fazem muitas vezes prejudica, né, o nosso meio ambiente. Então, você vai escrever aí apenas uma atitude que a gente deve ter, que a gente deve fazer, alguma coisa que a gente deve fazer para ajudar o nosso meio ambiente, certo? Quinta questão. Classifique as imagens abaixo como paisagem natural ou paisagem modificada. Então, aí, ó, na atividade avaliativa de vocês, tem aí 6 imagens. Você vai observando e colocando se essa imagem é uma paisagem natural ou se é uma paisagem modificada, tá certo? Agora vamos para a sexta questão. Escreva V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas, certo? Letra A. A paisagem se transforma para atender às novas necessidades humanas, verdade ou falso? Letra B. Paisagem natural é aquela que apresenta elementos construídos pelo ser humano, verdade ou falso? Letra D. O trabalho infantil é prejudicial para as crianças, verdade ou falso? Letra E. Todas as profissões são igualmente importantes, verdade
ou falso? 7ª questão, pessoal. Escreva o nome de uma profissão específica da letra A, zona urbana, e letra B, da zona rural. Então, você vai escrever aí o nome de uma profissão, né, que seja específica só da zona rural e uma que seja específica só da zona urbana. 8ª questão. O que significa a sigla ECA, né, ou ECA, certo? Escreva abaixo. Você vai escrever aí o que significa a sigla ECA. 9ª questão, questão de número 9. Leia a manchete a seguir. Aí diz o seguinte: 168 milhões em todo o mundo são vítimas de trabalho infantil, diz OIT, certo? Letra A. Qual é o assunto tratado na manchete, né? Essa manchete, essa reportagenzinha aí, tá falando sobre o quê? Letra B. Quantas crianças se encontram em situação de trabalho infantil no mundo, de acordo com a manchete? Aí você vai ler aí novamente, com bastante atenção, com bastante calma, e responder, certo? 10ª questão. No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né? A ECA, ECA, busca proteger as crianças contra o trabalho infantil. Leia a seguir. Aí tem assim. Artigo 7º. A criança e o adolescente têm direito à proteção, à vida e à saúde, ao desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. Artigo 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa. Quais são os direitos da criança e do adolescente citados no trecho da ECA acima? Então, você vai escrever aí, tá certo? Então, meus amores, essa foi a nossa aulinha de hoje. Tenham um bom dia. Ó, como a tia sempre diz, terminou a atividade avaliativa, dá uma revisada, né? Uma olhadinha para ver se você não esqueceu de escrever algo, se você não esqueceu de fazer alguma questão, tá certo? Então, dá uma revisada, certo? Façam com calma, sem pressa, com bastante capricho, tá bom, meus amores? E fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Beijos!